Olá, me chamo Billy Reis e iniciaremos agora a nossa oitava aula de Excel avançado. Nessa aula, nós iremos aprender a função C. Essa função C muito utilizada no Excel, tá, pessoal? Então, é uma função muito fácil de se utilizar, tá? Então, nós iremos aprender de uma forma rápida. Explicando melhor, a função C, ela trabalha com condição, tá? Então, nós temos condição que pode ser aprovada ou não aprovada, né? No caso, pode ser verdadeira ou falsa. E aí nós iremos entender na prática. Imagine o seguinte, vamos supor que nós queremos confirmar se dentro dessa célula está o valor 10. Se dentro dessa célula está o valor 10, tá? Nós queremos confirmar isso através de uma função. Então, nós iremos utilizar a função C. Tá? Então, utilizo aqui a função C, depois que eu coloco parênteses, aparece a estrutura de como eu devo, né, montar a mesma. Então, podem, né, perceberem que aqui eu tenho primeiramente o teste lógico, depois eu tenho o valor se verdadeiro, e logo em seguida, e o final, eu tenho o valor se falso. Então, o teste lógico é a parte inteligente da fórmula, tá, pessoal? Então, é aí que acontece toda a lógica que você quer que essa função ela faça, tá? Então, se eu quero saber se dentro dessa célula aqui existe, né, o valor 10, como é que eu vou fazer isso? Eu clico aqui na célula que tem o valor e pergunto, utilizando aquele operador, se A3, aí eu coloco, se A3 é igual a 10, então, esse aqui é o meu teste lógico. Ó. Eu estou comparando, né? Estou dizendo se A3 for igual a 10, o que é que eu quero que aconteça? Então, eu vou colocar o ponto e vírgula para separar a parte do teste lógico agora com a segunda parte, que é o valor se verdadeiro. Então, o que é que eu quero que aconteça se isso for verdadeiro? Se aqui dentro dessa célula for, né, o 10. Eu quero que apareça um texto, aí todo o texto, pessoal, nós temos que colocar entre aspas, tá? Todo e qualquer texto entre aspas. Já quando é números, fórmulas, não é necessário colocar entre aspas. Então, eu vou dizer o seguinte, vou colocar uma frase, é igual a 10. Vou colocar assim, ó, é igual a 10, entre aspas, fecho aspas. Tá? Então, se for verdadeiro, vai aparecer isso aqui, ó, ponto e vírgula. Aí eu passo para a última fase, que é valor se falso. E, Billy, se for falso, se aqui não for o 10, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que eu colocar aqui no valor se falso. Então, eu vou dizer, entre aspas, também, que é um texto, né? Não é o valor 10. Fecho aspas e fecho parênteses. Pronto, pessoal. Eu tenho o meu teste lógico aqui, ó. Tá? Eu estou dizendo se A3 é igual a 10. Separado do ponto e vírgula, eu tenho o meu valor se verdadeiro, entre aspas, porque é um texto que eu coloquei. E separado do ponto e vírgula, eu tenho o meu valor se falso, caso aqui dentro dessa célula não tiver o valor 10, que é o valor esperado. Feito isso, pessoal, dou um Enter. O que vai aparecer? Vai aparecer é igual a 10. Por quê? Porque aqui dentro dessa célula tem o valor 10. Se eu colocar um valor diferente de 10, tipo 7, um exemplo, dou um Enter, ele vai me dizer não é o valor 10. Muito bacana essa função, uma função muito utilizada dentro, né, do Excel, tá, turma? Treine, né, as aulas que a gente já viu aí, as anteriores, né? Peguem essas aulas, comecem a revisar para que vocês possam realmente entender isso, né, e dominar realmente aí o Excel. Uma outra parte interessante, turma, é o seguinte, vejam que nós colocamos os valores, tá? O que a gente quer que apareça na função, né? Dependendo do resultado, a gente colocou diretamente aqui na função, tá? Mas imagine que a gente queira fazer o seguinte, ó, vejam só que bacana. Eu vou colocar aqui, ó, vou copiar isso, dar um Ctrl C. Vou colocar nessa célula aqui. Vejam só, igual a 10, vou lá e copiar aqui a outra.
para ser mais rápido, não é o valor 10, tá? Então, em vez de eu colocar essa frase aqui, pessoal, eu coloco a célula que está a frase. Então, vejam só, eu não posso colocar entre aspas, tá? Então, senão ele vai entender que é um texto. E aí não vai aparecer o que está dentro da célula, e sim vai aparecer o que você colocou entre aspas, que é o A5 e o B5, tá bom? Dou um Enter, vejam só como ficou. Se eu coloco aqui, tipo, é 10, né? É 10 ou é 20? É 10. Então, se eu coloco aqui, ó, 10 é igual a 10, ele apareceu. Então, quer dizer que dentro da minha função não tem mais o texto, mas tem a célula que contém o texto. Tá? Então, isso é muito interessante. Tá? Por quê? Porque tudo que você coloca aqui dentro dessas duas células é o que vai aparecer lá. Tipo, se eu coloco só aqui, tipo, 10, né? Então, no lugar de igual a 10, vai aparecer somente 10. Se eu coloco aqui, tipo, diferente de 10, né? Então, eu vou colocar aqui diferente de 10. Então, quando eu alterar esse valor diferente de 10 aqui, automaticamente vai aparecer a frase que eu coloquei aqui, ó, diferente de 10. Turma, finalizamos mais uma aula. Um forte abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.